Olá! No quadro Um Pet Mudou a Minha Vida de hoje, nós temos a presença da diretora da Chemitec, a indústria agroveterinária, Lídia Brancaccio, que vai contar pra gente como é que os pets transformaram a história dela e a trajetória profissional também. Bem-vinda, Lídia, ao seu próprio quadro. Estreia gostosa aqui hoje, né? Você me pegou de surpresa aqui, Elaine. Mas eu adorei vir conhecer e testar, né, ao vivo É isso o mesmo. estúdio. E dividir, né, com as pessoas que acompanham o canal a história da Chemitec, que começa muito antes da própria Chemitec, que começa na família da Lídia, né? Quando ela ainda nem pensava em seguir por esse caminho. A gente vai começar, claro, contando primeiro a primeira relação com os pets que ela teve na vida. Como é que era a tua infância em relação aos bichinhos, assim? Que tipo de pet tinha na sua casa? Como era a relação que vocês tinham com os pets? Porque a gente sabe que culturalmente no passado, pelo menos os cachorros, né, gente? Eles não tinham esse espaço todo que eles têm hoje na nossa casa, não, né? Pelo menos na minha época, Lídia, eu não sei na sua, eles viviam bem distante da nossa cama, do nosso sofá. Como é que era na sua casa? Na minha era a mesma coisa, né? A minha família, lembrei de uma coisa até antes disso. A minha família é do interior, de Marília. Então eu era acostumada a ambiente com os animais, né? Sítio, área rural. Mas eu tinha um pouquinho de medo de cachorro quando eu era bem pequena. Olha que curioso. Mas aí a gente ganhou um Fox Paulistinha, que era um bonequinho, parecia um brinquedinho. Então eu já perdi o medo na hora, o medo passou naquele momento. Mas, como você falou, ele era ranzinza, né? Como quem tem Fox Paulistinha acho que sabe. Temperamento de, né? Temperamento territorialista. delicado, mas ele era uma companhia para nossa família. Ele era do meu irmão mais velho, mas meu irmão mais velho acabou mudando, ele ficou muito mais nosso do que dele. Uhum. E ele era um cachorrinho amável, assim, era só não mexer com ele. Mas ele vivia com a gente, passeava, gostava muito de ir pra praia, ele adorava correr na praia, na grama. E ele vivia onde? Dormia onde? Dormia na cozinha ou na área de serviço. E já estava dentro, já estava bem dentro, porque bem antigamente era quintal e até coleira, não era? Corrente. Eu lembro da época que a corrente era muito cultural ainda, que os bichinhos eram colocados lá no quintal, ficavam com aquela corrente arrastando ali, né, perto da casinha de madeira, ou com aquela telinha de plástico, de PVC, né? O nosso, como ele era pequenininho, ele dormia na cozinha. Ele já estava no lucro. E de vez em quando ele ia para a sala, mas ele não ia para os quartos, ele não subia nas camas, nada disso. Era uma relação que tinha uma distância. Ele tomava banho no tanque, mas a minha mãe já esquentava água para ele, era aguinha morna. Então ele já estava no privilégio, gente. Primeiro punha ele no tanque, depois ela esquentava água, porque se ele visse, ele já fugia antes disso. De tomar banho. Não queria muito tomar banho. Mas aí tomava banho no tanque. Mas ele era uma companhia pra gente. A gente passeava com ele, não ficava preso, não. Ele ficava solto. Uhum. Ele era tranquilo, você não mexesse com ele. Mas era essa relação de um pet, né, mesmo? Era um cachorrinho da casa. Que a gente levava para passear, cuidava bem. Uma época ele ficou doente, mandaram dar comida para ele de novo. Mandaram dar ração, na verdade. Ele comia comida, né? Ele é da época da comida ainda. Olha. Depois, aí ele não gostava de ração, a gente falou, não, vamos voltar para comida. Aliás, a época da comida existiu no passado e está voltando, né? É uma tendência agora os tutores cozinharem para os pets com dieta balanceada, nutrólogo, todo um controle. Um dia a gente ainda vai falar sobre isso. Vamos sim. A ração veio e ele voltou para a comida. Ele acabou ficando na comida, porque ele não se adaptava mais. Mas aí ele ficou velhinho, acabou falecendo. E foi uma história também interessante, porque a gente tinha um jardineiro que trabalhava na nossa rua, e por um acaso ele estava lá no dia que o nosso cachorrinho morreu, que o Rex morreu. E ele enterrou, ele fez uma cerimônia com o nosso cachorrinho. Era a rua de terra onde eu morava, ali perto. E aí ele foi enterrado, ele rezou, foi super bonito, assim, uma cerimônia assim, não planejada. Você tinha que idade, Lídia? Eu tinha adolescente, acho que 14 anos, por aí. Mas não tinha sido sua primeira experiência de luto? Tinha, foi a primeira. E normalmente os animais, eles marcam isso na nossa vida, né? Quando eles vêm
para a família e tem crianças, acaba sendo um treino, de certa maneira, para as perdas que a gente vai inevitavelmente passar, né? Porque eles vão mais cedo. E aí a gente tem a primeira experiência de contato com a perda de um serzinho que a gente ama tanto, né? Como é que foi a perda do Rex? A gente sentiu, né? Ele era muito próximo do meu irmão caçula, que também trabalha comigo, e eu lembro de ter ficado bem triste de ver ele passado, assim, triste demais por ter perdido o companheiro. E eu fiquei triste de ver meu irmão daquele jeito. E depois do Rex, quem veio? Depois eu morei em casa, a gente sempre teve chácara, então tinha os cachorrinhos da chácara, arteiros, mas cachorrinho de mato, né, que caçava a galinha do vizinho, aquele caos. E depois eu casei, tive meus filhos, aí meu marido esperando, sempre pedindo cachorro, e veio a Cici, que era uma pastora alemão. Meus filhos eram pequenos, eles ainda se encostavam no muro, assim, para quando ela passava correndo, assim, para não derrubar eles. Gigante. Gigante. E aí eles viviam rolando no chão com a Cici, era a minha terceira filha. Mas a relação, então, do Rex para a Cici já mudou. Mudou bastante. O que a Cici já fazia que o Rex não podia? A Cici subia na cama, ela fazia o que ela queria. Ela subia na cama, ela subia no sofá, ele jogava ela entrava na piscina da chácara. Ela fazia o que ela queria. Ela convivia mesmo, parte da família. Mas ela era uma cachorra muito obediente, assim, independente, pastor alemão, uma muita raça, autonomia, assim, né? Admirável. Assim, ela era muito madura. Ela só ficava brava quando ela achava que a gente estava em ameaça, lá em perigo, né? Então a gente era a matilha dela. Então ela protegia. Olha, então isso me assustava um pouco, porque no começo eu saía na rua, depois eu fiquei com medo de sair na rua com ela, porque ninguém podia olhar pra gente que ela já avançava. E ela durou quanto tempo, a Cici? Ela viveu 11 anos e aí, ela foi super companheira, independente, né, com toda a independência dela, mas a gente acabou indo para uma casa menor, ela chegou até a frequentar a escola. Ai, não acredito. Ela ia para a escola? Ia. Porque aí a gente já não tinha um quintal grande e a gente falou, não, a pessoa ter atividade, né? Então ela ia na escola, dia de semana, todos os dias. Que bonitinho. Adorava. Ia super feliz na escola. Eu ficava apavorada se ela não ia morder ninguém, mas ela entendia perfeitamente que aquele ambiente, ele era um ambiente para ela se divertir, descansar. Ela não atacava ninguém. Olha que legal. Então, e aí também o pastor, não sei se era só ela, mas eles sabem que a pessoa está com medo ou não. E ela tinha uma boa relação com os outros animais da turma dela, da escola? Super tranquila, nunca deu problema. Mas já teve, assim, gente de assustar, porque ela era grande, né? Brava, assim. O semblante do pastor impõe, né? Essa intimidação, esse respeito, porque é um cão muito considerado de guarda, né? De proteção, né? Cão policial, a gente vê muitos cães policiais dessa raça, né? E aí a Cici adoeceu. Me conta essa parte da história. Adoeceu. Aí ela passou a vida inteira super saudável, assim, não deu problema nenhum, tomava as vacinas, né, vermifugava, nunca teve nada. Aí ela começou a ficar com uma fraqueza nas pernas, a gente achou que era aquela questão do pastor alemão, né, que ele tem displasia, alguns têm, não era. Aí até que um dia que ela não levantou. Aí, corremos para o hospital, levando ela, tivemos que carregar, né, o pastor, que não foi fácil, e aí tinha uma escada em casa, daí meu marido, a gente ergueu ela e conseguiu pôr no carro, e aí era um tumor. Então, na verdade, já era uma questão cerebral, né? A gente não dá para perceber, foi de repente, assim. Aí eles falaram que o risco era alto, mas que poderia operar. A gente falou, não, opera? E ela sobreviveu da cirurgia, precisou de transfusão, foi bem, bem pesado, assim. Mas aí, fazendo a análise do tumor, hoje em dia já se trata, né, muitos tumores cancerígenos. Só que o dela era um tipo que não tinha tratamento. Ai, meu Deus. Então, a gente ela melhorou, voltou para casa, a gente tentou fazer algumas coisas paliativas ali para ela não sofrer, mas foi um processo foi quando a gente mais se aproximou, na verdade, eu e ela. Ela já era muito chegada nas crianças, né, no meu marido, mas a gente fez um elo para sempre ali naquele mês, porque como ela não conseguia subir escada, eu cheguei a pôr uma cama na garagem para dormir com ela, um sofazinho. Meu Deus. E aí eu ficava lá, eu não desgrudava dela,
Então, se ela precisasse fazer xixi, eu ajudava a levar. Se ela precisasse, que alguns dias ela não conseguia andar, subir a escada jamais. Posso te fazer uma pergunta? Pode. E a gente se emociona nesse quadro, tá, gente? É inevitável. Como é que foi para você, como ser humano, como pessoa, essa fase de acompanhar a Cici? Que reflexões você conseguiu fazer nesse período? Nossa, foi muito pesado, assim. É, aí eu vivi a experiência, né, da perda, assim. Eu já estava visualizando a perda, eu estava preocupada, se a gente ia ter que sacrificar ela, porque sutilmente, né, a veterinária começou a conversar com a gente sobre essa possibilidade. Na verdade, ela acalmou a gente. Meu marido que foi lá cutucar a veterinária. Sim. O que a gente fazia, porque não tinha cura. Uhum. Então E ela vocês não queriam também que ela sofresse, então não imagino o queria. conflito, né? Então a gente se dedicou 100% aos cuidados dela, né? Então eu fiz terapia, comprei o que eu comprei de suplemento, tudo que tinha, experimentei nessa fase da vida dela. Ela comeu Para trazer tudo, qualidade de vida. me preocupava, que nem criança pequena doente. Eu ficava olhando se ela comia, se ela tomava medicação. E ela muito bonitinha, mesmo doente, ela tomava tudo, comia tudo. Não deu um trabalho, assim. A única dificuldade realmente era erguer ela. Mas aí eu tenho uma costureira da família, da amiga, e ela fez para mim. Eu falei, não, faz uma caminha com alça. Olha que Aí eu legal. desenhei para ela, falei, você vai fazer assim, ó, desse tamanho, não sei o quê, e põe alça. E aí ela fez. Então a gente tinha uma caminha, eu falei, ó, se precisar, se ela não estiver andando, Dá para vamos pôr na carregar. caminha. E aí a gente consegue pôr no porta-mala do carro e levar para o hospital. E eu imagino que uma fase em que você via a dependência de um bichinho, de um serzinho completamente dependente de nós, saudáveis ou não, e passa um monte de coisas, né, na cabeça em termos de reflexão do quanto a gente precisa do outro, né? É um dia que parece que você nunca pensa que vai chegar, né? E aí a gente agradecia pela oportunidade de ter esse tempinho com ela. Porque se ela tivesse falecido naquele dia da cirurgia, teria sido pior ainda, porque a gente não ia ter tido tempo de despedir dela. E a gente, esse mês, a gente se dedicou totalmente a ela, toda a Ela se família. sentiu ainda mais amada do que ela já sabia que era, né? Ela sentiu, a gente apoiou ela totalmente. E aí foi o único momento que ela ficou vulnerável, na vida toda dela, de pastora independente. E você ficou até o fim, ao ponto, você estava me contando agora nos bastidores, de acompanhar o último suspiro. Isso também foi. Eu saí do trabalho, passei para comprar remédio, algumas coisinhas que ela precisava. Quando eu cheguei em casa, ela não estava bem, estava ofegante. E aí meu marido falou: não, eu já estou ligando no hospital para ver se tem vaga, porque sempre, né, pronto-socorro cheio, agora os cachorrinhos, todo mundo cuidando, né? Sim. Ele falou: já estou ligando lá, assim que eles me derem ok, já vamos levar. E aí ele viu que as coisas não estavam bem, né? Ele já teve vários cachorros, ele falou: olha, não acho que ela não volta agora. Aí já ele sem falar isso, ele falou para as crianças se despedirem dela. Uhum. Então já foi tenso, aí todo mundo se despediu, a gente pôs ela no carro, ela não estava conseguindo andar. E é perto, a gente mora 10 minutos do pronto-socorro. Uhum. Mas aí no meio do caminho ela deu um suspiro. E aí eu fui então no banco de trás, cuidando com a mão dela assim, e ela no porta-mala. Que eu não cabia no porta-mala, então eu fui no banco. E aí, no meio do caminho, ela suspirou e parou. Aí eu fiquei assim, não dá nem para explicar. É uma sensação que não foge, né, do corpo, assim, você não esquece. E aí eu não falei para meu marido, porque ele estava dirigindo, eu falei, não, vamos... Eu falei, às vezes não é nada, mas eu sabia que era, sabe? Aí eu não falei, e ele correndo, desesperado. Aí uma hora eu falei, não, pode ir devagar, dei uma acalmada nele. Mas chegou lá, eles já tentaram, né, reanimar, mas realmente era os minutos finais dela, assim. Do Rex para Cici, que mudança te marcou? Mudou tudo, né, assim, porque ela era parte da família. Ela era uma filha independente. E a gente, como mãe, né, a gente quer que eles dependam da gente, assim, né, inconscientemente, mas você quer. Mas nesse mês, assim, ela foi minha filha. Se entregou. Eu precisei cuidar dela, né? Uhum. Então, a gente fortaleceu muito o nosso elo, assim, foi nesse mês. E depois da Cici, quem chegou? Depois que todo mundo, né, aquele luto. Imagino.
tristeza total, mas aí a gente, não, aí minha família, eu falei, calma, gente, que eu tô machucada. Eu falei, calma, eu preciso, né, melhorar. Mas, não esperaram nada, tá? Me enganaram, que ainda iam escolher, que o cachorro ainda ia nascer, e aí apareceu a Elora, uma pastorzinho de Shetland, uma mini collie, né, que eles chamam, bonitinha, uma bonequinha, assim, pequenininha. Aí minha família fala que eu não gostava dela, porque no primeiro dia eu fiquei brava com eles, né? Eu falei, não era para trazer a cachorra ainda. A gente ainda, né, ainda tá sofrendo aqui nessa casa. Sim. A despedida ainda estava acontecendo, né? O luto. Mas aí todo mundo começou a ajudar, né? Eu já tinha dado essas regras também. Eu falei, agora todo mundo é grande, todo mundo precisa ajudar a cuidar dela. E aí eu nem sei dizer, foi muito rápido. Você se apaixonou imediatamente. Que eu me apaixonei. Essa é desobediente, a gente treinou, mas ela faz tudo ao contrário do que a gente pede. Mas eu sinto, quando eu vou trabalhar, eu sinto igual eu sentia quando a minha filha nasceu. Eu não quero deixar ela sozinha em casa. Eu vou lá, explico para ela, falo, filha, fica tranquila, dou um petisquinho. A mamãe volta logo. Eu vou te levar para passear. Ou seja, a relação estreitou ainda mais, né? Você disse, da Cici para Elora, né? Mudou totalmente. E ela é um cachorro de porte médio, então ela cabe mais, né, nos lugares e ela não ataca os outros. Então você carrega ela para onde então você eu carrego. Então se eu vou agora, quem quer minha visita já saiba que a Elora vai junto. Não deixa ela por nada, né? Então a gente leva para praia, levo na casa da minha mãe, levo para passear, ela conhece a praça perto da casa da minha mãe. E o que os pets representam para você, especificamente os cães, que você tem uma aproximação bastante grande, né, pelo próprio convívio, enfim. O que eles te ensinam, Lídia? Por que eles mudam a vida do ser humano? Olha, é difícil explicar, né? Mas você olha para eles e a gente entende. Eles entendem a gente, né? Como ninguém, né? Como ninguém. O olhar deles muda, né? Dependendo de como a gente está se sentindo. É aquela companhia, é o que todo mundo fala, mas só quando você sente que você sabe o que é. É puro, é incondicional. Né? É um amor puro, é um amor de mãe, é aquele amor que não importa o que seu filho faça, você sempre não muda aquilo. E assim, eles não sabem quanto dinheiro a gente tem na conta, eles não sabem que tipo de problema a gente enfrentou naquele dia. Não tem julgamento, né? Só tem amor e eles estão esperando os humanos de estimação com a mesma entrega de sempre, né? Você sai pra... A minha não gosta que ninguém saia de casa. Ela morde todo mundo. Eles já me falaram que é instintivo, porque esse cachorro era de lida, né? De carneiro, assim. É uma raça que veio da Escócia. Ovelha, né? Então, eles querem juntar a matilha e não é para ninguém fugir. Olha então, só. Se eu vou levar o lixo lá na lixeira, ela me ataca. Olha ela ataca o lixo. Tipo assim, não é para ir embora. Não é para sair. Mas aí, quando você volta, ela tá sempre feliz, né? Ela sabe que eu só fui até ali em 30 segundos e voltei. Mas ela pula, aquela alegria, e a gente comemora junto. Que delícia, né, Lídia? E a Chemitec? Como é que a Chemitec aparece na sua vida? Porque hoje você é impactada pelos pets, mas o seu trabalho impacta muitos pets e muitas famílias de pets por aí, né? Pelo mundo. Você agora trabalha por eles e com eles, para eles, né? Como é que a Chemitec apareceu na sua história, assim? Como é que ela começa? Hoje tem outro olhar, né? A minha formação é em marketing, né, e design. Então, quando eu comecei lá, era um negócio familiar, né? Pelo propósito do meu pai, que era uma oportunidade. Eu trabalhava numa empresa familiar que, por discórdia, ela tinha quebrado, uma empresa enorme. E eles foram vendendo os pedaços da empresa. Ele teve a oportunidade de comprar essa divisão que era a veterinária. Então, no começo, eu fui para ajudar com a parte de marketing. Depois, teve um irmão meu que foi em finanças, outro no comercial, um primo em finanças também. E nós estamos lá até hoje com eles. Mas na época, o nosso propósito ele era social, era mais com as pessoas. Esse era o valor que seu pai trazia. Porque era o sonho da vida dele, ter um negócio onde ele pudesse tratar todo mundo com respeito e progredir, e as famílias também prosperarem, e ser um bem social, ele sempre falou isso. E ter uma empresa, imagino que uma empresa familiar que
todo mundo se desse bem, né? Que não quebrasse por ser familiar, né? Sim, isso a gente até enjoou de tanto ouvir, né? Porque eles cansou de falar para todo mundo, olha, acontecia isso na outra empresa, jamais vocês devem brigar por causa de dinheiro, por causa de nada. Vocês têm que se dar bem, as coisas têm que progredir, o negócio tem que ir bem. Era um princípio desde o início, né? Sempre foi um sonho dele, né? E como ele começa? Ele começou com que produto? De que maneira? Ele comprou um pedaço de uma empresa de quê? Era uma empresa de desinfetante para uso veterinário. Mas o produto que mais faturava lá, ele tinha vendido. Porque antes disso, ele nem tinha pensado nessa possibilidade. Então, ele estava ajudando a fazer dinheiro dos ativos, né? Uhum. Então, era uma empresa com desinfetantes de venda baixa, assim. Sim. E a gente terceirizava também, na época, desinfetantes para a criação de animais mesmo, para avicultura, suinocultura, para canil. E aí ele tinha uma pessoa de vendas lá, experiente na empresa, que acabou virando nosso sócio, e ele indicou uma outra pessoa que era muito experiente também de mercado, que era o Dr. Mário, que veio para veterinário, com um sonho, tinha trabalhado em grandes multinacionais, uma carreira super de sucesso na vida profissional. E ele estava também se aposentando e tinha um sonho também de trabalhar numa empresa por amor aos animais. Ele tinha um amor muito grande pelos animais e ele queria trabalhar também, criar produtos para cuidar da saúde animal. E aí ele conheceu meu pai e ele sempre fala, eu achei o seu Onofre quase meio assim, exagerado, né? Muito animado, né? Quase meio doido, assim, de tanta animação, mas que sempre teve uma relação de confiança. Então, e realmente foi isso que atraiu ele para esse projeto. Ou seja, amor aos animais com amor às pessoas. Assim nasce a Chemitec. Sempre eles se deram muito bem. E depois disso que a gente começou a ir para a empresa. Cada um já tinha uma carreira, já trabalhava fora da empresa. E aí vocês vieram para somar ali, trabalhando com seu pai. E é daí que surgem os novos produtos também, depois do desinfetante. Aí o Dr. Mário, que já tinha, né, essa experiência de vida, né, de trabalho, projetou toda uma linha, ele tinha toda uma estratégia da linha de produtos. Então, nós ampliamos a linha de medicamento, entrou em linha de medicamento, na verdade, para grandes animais. E aí, naquele momento, estava começando o mercado pet. Então, a gente colocou vários produtos também importantes para cuidar dos pets, além do desinfetante, né, que já tinha. Começaram as novas soluções aí. Quanto tempo trabalhando junto, Lídia, até assumir a diretoria? Quase 20 anos. Meu Deus, é uma vida, né? É uma Você vida. foi preparada para a sucessão antes da própria sucessão, né? A gente, logo no início, a gente trabalhou alguns anos com o Darcy, que era esse nosso sócio que era de vendas, e ele ficou doente e acabou falecendo. E isso antecipou uma série de questões que a gente nunca tinha pensado sobre sucessão, porque a empresa era nova ainda, a gente já tinha um sócio assim que, né, tinha partido. Para a gente era uma coisa surpreendente. Nós começamos a nos planejar. E então quando estudar, né, qual que é a estrutura das indústrias familiares, das empresas, que elas são maioria no país, mas também quebram muito. Quebram muito, eu não imagino. Por falta de gestão. Imagino que as questões de governança devem ficar muito misturadas com as questões familiares. Mistura. Né? Se você discorda durante a semana, aí você vai Não pode atrapalhar o almoço de domingo, porque vira a pauta do almoço de domingo. Sim. E aí todo mundo começa a se meter, as pessoas que também não trabalham na empresa. Então, esse cuidado que a gente começou a ter de profissionalizar a gestão. Sim. E aí, o que para a gente foi um privilégio foi que a nossa sucessão deles durou 20 anos quase. A gente trabalhou com eles. O suficiente para entender bem a cultura da empresa, os valores, né? Quando você olha para o passado, o que você traz desse passado que é premissa para tudo que a Chemitec faz hoje e pretende continuar fazendo no futuro? A gente, agora toda a indústria veterinária, né, e a gente também, você percebe que existe até um termo que se chama saúde única, que uniu tudo isso. Então, a saúde do humano, do animal, ela está ligada. Não importa se é aquela pessoa que vai consumir, né, um leite ou uma carne, ou se é
o nosso filho que lambe o chão onde o cachorro passa, Sim. que pode pegar uma zoonose. Então, está tudo interligado. E também com o meio ambiente. E a gente também tem um produto agrícola. A gente ainda não faz muita propaganda dele, mas vai fazer em breve. Ele é um produto para cultura de laranja, café e batata, mas ele é preventivo. Então, quando você entra com esse produto, você precisa de menos produto tóxico que vai contaminar nossa comida, que tem toda aquela questão, né, de você comer aquele de alguma forma, aquele químico ali. Então, o conceito de saúde única, ele liga a saúde humana, a saúde animal e a ambiental. Então, a gente fica feliz de estar inserido numa coisa super moderna, um assunto super atual. E que já era orgânico para vocês no DNA da empresa desde a fundação, né? Já era. A gente estava nesse meio, mas não tinha entendido bem qual que era as partes, né? Como que ele funcionava. E agora a gente está estudando, né, esse assunto para entender todas as facetas, né, dele e divulgar e ajudar a ensinar primeiro a gente, nosso público interno, para depois a gente começar também numa questão de divulgação na propaganda, né, nas mídias. Que são as questões ESG, né? Governança social, enfim, ambiental, tudo muito interligado, né? A Chemitec também tem novidades aí, né? Tá partindo para uma construção própria, né? Tem uma planta nova. Como é que está sendo esse processo para vocês? A gente atrasou, né, por conta da pandemia, e a gente acabou redesenhando um pouco a estrutura. Então, por enquanto, a gente já está operando com a logística externa. Então, tem a fábrica em São Paulo, uma parte da produção grande a gente ainda terceiriza, e toda a parte de logística está em Itupeva, nesse galpão. Que bacana. E olhando para o futuro, quais são suas aspirações, Lídia? Com o que você sonha para a Chemitec? Hoje o que a gente vê é um ambiente mais desafiador, né? Tudo muito mais difícil. E a gente quer lançar produtos, a gente quer que esses produtos eles tenham um custo-benefício que a pessoa fique feliz em usar, que seja fácil para o tutor, que tenha uma acessível, vantagem. Né? Hoje você vai... que nem a gente... eu não tenho os gatinhos ainda, mas eu fico conversando muito com quem tem. Então, os gatinhos eles têm dificuldade para você dar um medicamento para o gato. A gente já fez aqui, né, no canal, eu vi ao vivo, né, Ilane? É verdade. Conseguindo dar comprimidinho para o gato. Mas esse tipo de coisa que a gente pensa. Vai criar agora um produto otológico, para o ouvido. É fácil de aplicar? Não é fácil de aplicar. Seu tutor precisa de um curso. Então, a gente se importa assim, de entregar soluções que facilitem a vida da pessoa. E essa relação, né, com o pet, que hoje é parte da família. Que é parte, e de valorização do veterinário, porque hoje é caro, né, você ter um pet. Sim. Então, existe muita coisa, a pessoa às vezes que ela quer fazer tudo sozinha, mas só que é muito importante o veterinário. A figura do veterinário, né, sem dúvida. Então, a gente também precisa entender, né, fazer parceria com esse profissional, porque é muito importante ter esse acompanhamento. Chemitec hoje atende os pets e também os grandes, né, Lídia? Então, a gente, quando pensa em soluções para a saúde animal e para o bem-estar animal, é uma gama de possibilidades, né? Do campo ao lar, né? A gente tem a nossa linha é bem específica para leite, a maioria dos produtos para gado de leite, tem também alguns para gado de corte, né, que eles falam, de produção. E também tem os desinfetantes, que aí todas as criações usam. Na pandemia vendeu a mais, né? Porque todo mundo assim aprendeu, né, como é que usava desinfetante, a gente entendeu que matava as bactérias, todo mundo pensou vírus. Mais em proteção, né, em cuidado. Agora a gente relaxou um pouquinho, mas na criação, né, do animal é uma coisa comum que tem protocolos, né, de segurança. E dentro da linha Chemipet, da Chemitec, né, para pets, a gente encontra antibióticos, analgésicos. A gente tem a linha vermífugos. Que todo mundo precisa, né, que é vermífugo e antipulga, que a gente usa contínuo, né, desinfetante também.
Tem os anti-inflamatórios com matérias-primas diferentes, porque dependendo da dor, né? Tem um que é melhor que o outro, ou do animal, do tipo de doença, né? Que ele está no momento ali de dor. Tem os antibióticos também, que o Chemitril é o carro-chefe lá da empresa. E muitas possibilidades, né? E a gente está estudando essa questão do uso, porque muda. Então, o doutor, às vezes, ele não quer mais usar pipeta para pôr de pulga, então já tem comprimido. E o que está sendo usado, né? O que é mais fácil? O que respeita o consumidor no quesito de preço? Porque você vai muitas vezes comprar uma coisa que é caríssima. Sim. E aí você tem um outro mais barato, mas o consumidor tem... Ou não é tão bom, ou o consumidor tem dúvida. Por que aquele outro é tão barato, né? Então, relacionar eficiência com custo-benefício, né? E vocês têm muitos veterinários trabalhando no Chemitec, né? Já tem bastante, mas eles ficam mais na área regulatória e na área comercial. E no marketing também. Então, é um olhar do cuidado também em todas as áreas da empresa, né? Tem gente de todas as áreas, mas essas 3 tem muito mais veterinário. Para a gente encerrar, Lídia, o que você diria sobre o que um pet é capaz de fazer na vida de um ser humano? Nós melhoramos nessa convivência com eles, nessa relação com eles? Em resumo, a gente se torna melhor a partir deles, na sua opinião? Eu sou suspeita, né? Porque eu descobri outro dia que já estão até classificando pet lover em 2 classes, o racional e o emocional. Eu estou em dúvida em qual que eu tô já. Conta para mim essa curiosidade. Então, a gente descobriu outro dia, com o pessoal de pesquisa de marketing, que o pet lover racional é aquele que é que nem uma mãe de um filho. Ela cuida, ela leva para creche, ela dá comida, ela compra a melhor ração, ela dá um medicamento, mas ela é comedida. Ela é comedida. O pet lover emocional, ele compra um carrinho de bebê pro pet dele, roupa, ele troca a roupinha, tem armário. Eu já tô vendo, tem gente que já constrói a casa agora com lugar para dar banho no cachorro, no gato, né? Gato não gosta muito. Até o setor imobiliário está mudando por conta disso, né? Até a decoração das casas está mudando. Sim, a gente tem visto cada vez mais lançamentos, né, empreendimentos que contemplam uma área pet cada vez mais sofisticada. Não é mais um gramadinho cercado, né? Agora a gente tem play para pet. A gente tem área de banho para pet. Não, a gente tem casal preferindo ter pet do que filho, optando por ter pet. Então, assim, eu acho que é uma mudança gigante. Eles merecem todo o nosso amor. Mas eu tenho até um pouco de medo, assim, do que pode acontecer, né? E eles nos tornam melhores justamente porque são seres sencientes, né? A consciência é toda nossa e eles são pura emoção. Então, eles ensinam a gente a lidar com a vida de uma maneira mais simples, né? E mais afetuosa de alguma maneira, né? Mas e você? Conta pra gente. Você que assistiu esse vídeo, conheceu um pouco mais da história da Lídia, uma das diretoras da Chemitec, da história da Chemitec. Você é um pet lover racional ou irracional? Comenta com a gente e compartilha esse vídeo com quem também ama os pets. E até a próxima!